Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Ciência de Fato. Eu sou João Alves. E eu sou Jason Ghisolfi, e hoje contamos com a participação do professor Dácio Oliboni. O Dácio é agrônomo formado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, tem mestrado e doutorado em agricultura, ambos pela Unesp, tem experiência na área de agricultura com ênfase em solos e nutrição de plantas, fertilidade do solo, adubação e calagem, sistemas de produção agrícola e rotações de culturas, manejo e conservação do solo e física do solo. O currículo dele tem quase 40 páginas, mas hoje em específico a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o amendoim e outras culturas alternativas à soja. Ele é professor do IFMT desde 2012, do campus do Sorriso. Então aumente o volume que a nossa conversa começa agora. Olá, professor Dácio, seja bem-vindo. Olá, professor, bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É uma satisfação poder participar desse programa e poder contar um pouquinho da minha história e do meu trabalho desenvolvido no IFMT. Muito obrigado aí pela participação, o prazer é todo nosso. Então começa contando um pouquinho para a gente, por favor, sobre a sua caminhada, como que você escolheu a agronomia e como que você foi parar em Sorriso. Bom, um pouquinho da minha história, né? Eu sou gaúcho de nascimento. Muito cedo meus pais mudaram para o oeste do Paraná, onde que a minha ligação com a agricultura, então, desde pequeno. Aos 16 anos eu saí de casa para estudar no colégio agrícola interno, né? E depois, na sequência, eu fiz o curso de agronomia na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. E desde de pequeno, né, então, sempre ali próximo à minha família, de pequenos agricultores, sempre muito ligado com a agricultura. E na sequência do meu curso de graduação, eu senti a necessidade de continuar os estudos, né? Então, na sequência, eu fui para São Paulo fazer o mestrado e doutorado na Unesp de Botucatu. Então, sempre trabalhando com culturas alternativas, sistemas de adubação, correção de solo, manejo e conservação do solo. Então, desde cedo aí, ligado ao agronegócio. Eu sou uma pessoa de fora, não conheço muito o ramo, né? Eu sou professor de matemática, mas se você pegar uma empresa, qualquer empresa de tamanho médio ou tamanho grande em Sorriso, essas empresas normalmente elas trabalham com várias culturas. Uma empresa tradicional da cidade, grande, ela trabalha com várias culturas normalmente ou específica, sei lá, na soja. Uma empresa que trabalha só com soja, uma empresa que trabalha só com amendoim, por exemplo. Depende muito do setor de atuação do agrônomo, João. Vamos pegar, por exemplo, as empresas de genética, que nós temos aqui instaladas em Sorriso 7 empresas. Nós temos empresas de genética que trabalham exclusivamente com milho. Então, possivelmente, o profissional que atua nessa área de milho, ele vai trabalhar exclusivamente com a parte de melhoramento de milho. Nós temos outras empresas que trabalham exclusivamente com a genética de soja. Então, o profissional vai trabalhar com genética de soja, exclusivamente com soja. Já se a gente pegar as empresas de comercialização de produtos agrícolas, né, defensivos, insumos de maneira geral, normalmente essas empresas trabalham com um leque de culturas que são cultivadas na região. Então vai trabalhar com soja, com milho, com algodão, com feijão, né? Vai trabalhar com sistema irrigado, então fica um campo de atuação bastante amplo. E você recentemente fez uma pesquisa, está desenvolvendo ainda uma pesquisa sobre o amendoim. O que essa cultura nova para a região representa do ponto de vista do setor produtivo? Na verdade, Jason, é uma cultura que no estado ela tem um histórico já no passado, né, uma área considerável de cultivo, porém com o tempo ela foi perdendo espaço, né, também principalmente para a cultura da soja e do milho. O que tem de novo a cultura do amendoim é o cultivo aqui na região médio-norte de Mato Grosso, nessa região de Sorriso, né? Então a gente tem uma área num raio de 250, 300 quilômetros aqui de Sorriso, onde que nós temos
solos com condições muito favoráveis ao cultivo de amendoim, né? Que são o quê? Solos planos, mas de textura média e textura arenosa, onde que o amendoim ele tem uma ótima adaptação a essas condições ambientais. Então, nós estamos testando, né, desde 2018, a adaptação das cultivares e dos genótipos de amendoim na nossa região, principalmente avaliando a produtividade e a adaptação a essas condições ambientais. E isso vocês têm feito na fazenda experimental do IFMT? A maioria dos experimentos nós temos feito dentro da fazenda experimental, mas além da fazenda experimental, nós fazemos alguns outros experimentos em área de produtor parceiro, em condições de lavoura mesmo, comercial. Existe uma conversa recente, né, um movimento recente de que as instituições de ensino elas precisam estar cada vez mais alinhadas com o setor produtivo. Dentro da sua experiência no IFMT, você imagina que isso é novo para o IFMT, esse alinhamento, ou que sempre existiu? No meu ponto de vista, ele sempre existiu, Jason, mas eu acredito que na atual conjuntura, nos últimos 5 anos, eu acho que nós, como instituição pública, devemos fazer isso com maior frequência, né? Principalmente porque, através dessa interação com o setor produtivo, a gente consegue viabilizar recurso para manter as nossas estruturas, conduzir os nossos experimentos. Eu acho que a gente deve fazer isso com maior frequência. É muito importante, né, a gente fazer um projeto de pesquisa que tem uma aplicabilidade direta para resolver um problema do produtor. Eu, particularmente, nas minhas pesquisas, eu tenho feito muito isso. Tenho ido muito às propriedades, conversado com os produtores e tentar resolver um problema específico que esse produtor tenha no seu dia a dia e fazer a pesquisa já direcionada para resolver esse problema. Isso tem sido feito, né? Em 2014 eu fiz um trabalho que serve de exemplo para isso. Eu fiz um trabalho com feijão mungo, né? É um feijão, nem todo mundo conhece, mas é o feijão que é consumido como broto, moyashi, né? Muito consumido pela comunidade japonesa no Brasil, e também é um grão exportado para o mundo árabe, né? Para ser consumido como farinha seca. Então eu fiz um trabalho lá atrás, um trabalho muito simples para definir espaçamento entre linhas de plantio e população de plantas. E esse trabalho deu um resultado muito bacana e hoje praticamente todas as lavouras comerciais de feijão mungo cultivado no estado do Mato Grosso segue baseado nos resultados que eu obtive juntamente com a equipe que trabalha comigo, que a gente obteve lá em 2014, né? Para vocês terem uma ideia, só na safra de verão, agora na última safra, 25 mil hectares desse feijão foi cultivado no estado do Mato Grosso. E na safrinha, outros 40 mil hectares desse feijão. E nesse sentido, o amendoim também está vindo de encontro com essa realidade. Em 2018, a gente teve a procura por um grupo de produtores aqui da região que gostariam de testar o amendoim como uma cultura alternativa aqui para a nossa região, principalmente para as áreas mais arenosas. Então, de imediato, a Embrapa, que tem o programa de melhoramento de amendoim no Brasil, nos procurou para fazer esse trabalho em conjunto, né, de avaliar a adaptação desses materiais às condições ambientais de Sorriso. E o resultado foi tão interessante, foi tão bom que já despertou no ano seguinte um produtor na região de Nova Ubiratã começar uma lavoura comercial de forma experimental de 250 hectares. Os resultados foram satisfatórios. É lógico que num primeiro momento muitos detalhes ainda por melhorar, né? Questão de plantabilidade, manejo da lavoura e colheita, mas os resultados foram bons. E na safra seguinte, né, que foi a safra que acabou de ser colhida agora, em junho de 2021,
esse produtor cultivou 680 hectares. E nessa mesma safra, já outras empresas de São Paulo, em parceria com produtores aqui da região, outros 2 produtores na região de Santiago do Norte, já cultivaram outros 870 hectares. Então, de um ano inicial de 250 hectares, atualmente a região aqui do Médio Norte já cultivou 1.560 hectares. Atenção. Não, é legal. É que às vezes a gente dá lá de 15 a 20 aulas por semana. E aí tem todo o processo da aula, você tem que preparar a aula, dar a aula, tirar dúvida de aluno, responder aluno, que é tudo extremamente importante, mas aí além disso você tem que fazer pesquisa, escrever artigo e procurar escrever projeto, procurar verba para projeto e outras coisas, né? Participar de editais. Então tudo isso é bem trabalhoso também, né? Com certeza, nas 40 horas semanais que a gente tem para se dedicar ao serviço público, a gente não consegue fazer tudo isso. A gente tem que se desdobrar, aproveitar os intervalos, os horários de finais de semana para conseguir fazer esses projetos. No último ano agrícola, o grupo de pesquisa no qual eu sou líder, nós somos em 5 professores e mais uns 12 alunos, nós conduzimos por volta de 53 projetos de pesquisa, né, na fazenda experimental ou em fazenda de parceiro. Esses projetos são projetos vinculados a editais de pesquisa do IF, projetos de iniciação científica ou projetos de trabalhos de conclusão de curso dos alunos, né? Então, são esses trabalhos que a gente tem conduzido dessa forma. Nessa correria aí, eu já vi você trabalhando no final de semana, feriado, isso daí é bem comum na vida do pesquisador, né? Bem comum, Jason. Esse ano mesmo, também por motivo de pandemia, eu não viajei em final de ano, fiquei o tempo todo na fazenda experimental, plantando experimento, 20 de dezembro, fazendo manejo de praga e doença entre Natal e Ano Novo. Dia 3 de janeiro já estava novamente na fazenda. Então, quem me conhece aí, os alunos que participam comigo, tem percebido que a gente fica bastante tempo próximo aos experimentos acompanhando. Então, é bastante dedicação, porque senão os resultados não vêm. E isso é uma realidade para a pessoa que está na lavoura comercial também, porque o período de safra ele contempla, né, final de ano, as férias escolares e tal. O agrônomo que está lá na roça, está lá na fazenda de um produtor, está num empreendimento agrícola, ele também vivencia esse negócio de não ter final de semana, de não ter feriado. Para quem está pensando em entrar nessa área. Com certeza. Hoje, um produtor de sucesso e um profissional de sucesso, ele tem que se dedicar praticamente full time na atividade. A agricultura, a planta não espera, a lavoura não espera. Então, final de semana, de madrugada, à noite, você tem que estar ali atento, tem que estar próximo. Mas assim, mesmo tendo essa dedicação, esse tempo dispensado para acompanhar a atividade, ela é bastante gratificante, né? Quando você vê os resultados daquilo que você trabalhou, que você se dedicou, pesquisou e que isso gere resultado para o produtor, isso é muito gratificante. Então, professor, a gente está chegando no final aqui do nosso programa, do nosso bate-papo. Você tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar aí para o pessoal, para o nosso público? Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar é que façam tudo com bastante compromisso e dedicação, né? Hoje, principalmente para quem quer ir para esse mercado do agronegócio, tem muita oportunidade. E as oportunidades só vão aparecer para quem tem comprometimento, dedicação, né? E com certeza vai ter bons resultados. Beleza, obrigado pela sua participação, professor. Muito obrigado, professor. Obrigado. O objetivo do nosso podcast é aproximar você do universo da ciência.
Quer saber mais sobre o assunto que tratamos aqui hoje? Envie uma mensagem para o nosso podcast nas mídias sociais, @podcast Ciência de Fato no Instagram e também @podcast Ciência de Fato no Facebook. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, escaneie o código aí do lado para se inscrever no podcast e receber no seu celular as notificações sobre os próximos episódios. Nesta primeira temporada do Ciência de Fato, a nossa meta é de um episódio por semana. A gente publica toda quinta-feira, então até lá!